Amém? Boa noite. Senta um pouquinho, seja bem-vindo à casa de Deus. Olha para alguém do seu lado aí, diga para ele, seja bem-vindo. Diga, Deus tem uma bênção hoje para a sua vida. E é importante nós abrirmos o coração diante de Deus e reconhecermos aquele que está falando conosco como sendo o próprio Deus. Eu tenho comentado uma palavra bem rapidinho que eu falei aqui na sexta-feira. Deixa eu falar com você também. João capítulo 4, versículo 10. É só um comentário, não é a mensagem de hoje. Depois nós entramos na mensagem de hoje. Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 10. Eu creio que isso é importante para nós. Jesus conversando com aquela mulher samaritana, ele disse algo importante para ela aqui. Ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Essa mulher está tendo um encontro com Jesus. Eu acho que é um privilégio isso, irmão. Nós temos um encontro com ele, e é o que acontecia com ela. E ela começou a entender o que Jesus falava, tudo de uma maneira natural, de uma maneira humana. E aí Jesus explicou para ela, ele fez um pedido para ela, primeiro. Ela chegou ali no poço, Jesus estava lá, disse, dá-me de beber, tire um pouco d'água para mim. E ela questionou Jesus, falou, Senhor, como é que você sendo judeu, se dirige, fala comigo, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus explicou para ela isso aqui. Se tu conhecesse o dom de Deus, que é a primeira coisa que nós temos de conhecer, irmão. O dom é o presente de Deus, é a graça de Deus. E quantas pessoas hoje, apesar de conhecimento que tem do Evangelho, estão na igreja, estão ouvindo a palavra, mas ainda hoje acham que são abençoados por causa de um sacrifício. E aí a pessoa ora, e parece que nada acontece. Mas por quê? Porque ela quer fazer um sacrifício para conquistar a bênção de Deus. Meu querido, o dom, a bênção de Deus para nós é um presente. Ele não vende para você. Não adianta você fazer um extenso jejum, um grande sacrifício, uma grande oferta, o que quer que seja, você não vai convencer a Deus de lhe dar uma bênção. Nós recebemos a bênção de Deus gratuitamente pela graça dele, e talvez não entendemos isso. E outra coisa importante que ele falou para ela aí, compreendesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber. E às vezes não entendemos quem é que está falando conosco. Eu já contei aqui que eu já vi pessoas saírem chateadas da igreja, porque o pastor pregou uma determinada mensagem, e a pessoa achou que aquilo era para ela, uma indireta, ou era o pastor cutucando o problema dela. Ô irmão, nós temos de entender quem é que fala conosco. É o pastor da igreja? É alguém? Não, é o Senhor Deus. Quando ele se dirige a nós, aí você diz, pastor, então o senhor quer dizer que Jesus, ele me pede algo? Pede. Mas quem sou eu para ele me pedir algo? Pede. Às vezes ele me pede para perdoar alguém. Por que ele quer que eu faça isso? Para que ele me veja me humilhando diante de alguém? Não. É para que ele possa me abençoar. Ele pede que eu perdoe ou que eu deixe um pecado. Por que ele quer isso? Para que eu me aproxime dele e ele possa me abençoar. O desejo de Deus, irmão, é encontrar condições de operar na nossa vida. E aí ele explicou para ele, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você lhe pediria. Olha que coisa. Quando Deus se dirige a você, meu irmão, é hora de você pedir, de você falar aquilo que você espera de Deus, que você precisa de Deus, e ele não vai te negar a bênção dele. Vamos pedir a Deus que fale conosco hoje? Mais uma vez, coloque a mão no seu coração e curve a sua cabeça, num ato de reverência a Deus. Querido Pai, queremos nesta noite, Deus, ouvir a Tua palavra, e estamos aqui para isso, e te pedimos, prepara o nosso coração para te ouvir, Pai. Tira tudo que for distração, pensamento humano, natural, coloca em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, e unja-nos agora com Teu óleo de alegria, para que o Senhor possa nos dar hoje, Pai, a revelação que o Senhor quer nos dar, o ensinamento que o Senhor quer nos dar, para que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor e guiada pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E você diga, eu recebo
em nome de Jesus. Amém. Abre os seus olhos. Nós vamos fazer um estudo hoje, irmão, a respeito de um personagem na Bíblia, que também é bem conhecido, que é o Pedro. Aquele a quem Jesus disse para ele: eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra, que é a palavra, né, edificarei a minha igreja. O Pedro foi usado por Jesus num discurso que se converteram milhares de almas, irmão. Mas antes que isso acontecesse, o Pedro teve uma série de tropeços que nós precisamos estudar para não entrarmos nos mesmos erros. Dá uma olhadinha comigo aí na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Deus tem um recado para nós nessa palavra, meu irmão. Creia nisso. Ele diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma ou fortalece os teus irmãos. Vamos parar aqui então. O Senhor Jesus revelou ao Pedro, irmão, que ele e os demais discípulos seriam tentados. E ele faz isso, ele faz. Às vezes ele abre os nossos olhos quando estamos diante de uma tentação. Antes que a gente prossiga, ele começa a trabalhar conosco. Mas nós temos que ouvi-lo. E ele ainda falou mais ao Pedro: a tentação seria severa. Por quê? Ele seria preso e os discípulos perseguidos. Mas veja o que ele diz para ele: mas eu roguei por ti. Ele não falou que rogou pelos demais, rogou por ele, diante de Deus, intercedeu por ele diante de Deus, para que, ele diz para ele, a tua fé não desfaleça. E o que o Pedro fez, mano, diante de uma palavra dessa? Irmão, quando o Senhor se revela a nós, é para nós buscarmos a Deus e nos apegarmos com mais força a Deus, para que a gente não venha a cair. Quando Deus se dirigiu a mim e me mostrou uma tentação, na qual eu estou sendo tentado, ou vou ser tentado, é para que eu me apegue a Ele e eu não caia. Olha o que o Pedro diz para ele aqui. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Qual foi o primeiro dos tropeços do Pedro, irmão? A autoconfiança. Olha a resposta de Jesus. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, qual foi o primeiro tropeço do Pedro? A autoconfiança. Diante de uma revelação dessa, irmão, ele deveria pedir misericórdia a Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. O que é que eu tenho que fazer para não cair? Mas ele disse: não, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E quantos incorrem no mesmo erro hoje? Nós achamos que a nossa espiritualidade é tão perfeita que nós não precisamos ser orientados. E acabamos caindo. Achamos que o entendimento que nós temos é muito grande e nós não precisamos nem sequer da palavra de Deus, que às vezes até desprezamos aquela palavra que estamos recebendo. É um erro. Um pouco depois, o Pedro mostrou que não era nada disso, irmão. Que ele não era tão preparado como ele se julgava. O Elias foi um exemplo para a gente, irmão, para nós abrirmos os olhos. Ele queria ter um encontro com Deus, batalhou, foi lá, teve um encontro com Deus e falou para ele: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. Deus falou para ele: Elias, eu tenho mais 7.000 que eu reservei, joelhos que não se dobraram diante de Baal. Não é só você. Nós temos de abrir os olhos, irmão. Às vezes alguém usado por Deus, no meu caso sou pastor, estou lhe dando uma mensagem, mas às vezes é um irmão na igreja, é um amigo no trabalho, sentiu de Deus de nos dar uma palavra. Por que nós não recebemos a palavra? Que às vezes a nossa confiança é tão grande que não estamos abertos à palavra de Deus.
Eu lembro uma ocasião, não sei se eu já lhe contei isso na igreja, eu precisava de uma resposta de Deus, e todos nós, como todos nós precisamos. E um dia, veja como é que Deus trabalha, o pastor Jaime nos pediu, todos os auxiliares, todos os pastores da Grande São Paulo, e era um trabalho que precisava ser na sede, fazer na sede, e ele pediu os nossos auxiliares. E ele diz, nesse dia, você não vai fechar a igreja, você vai ficar de plantão na igreja. Amém. Botei uma mesa na frente do púlpito, lá do altar, fiquei ali o dia todo, irmão. Isso já era umas 8:30 da noite, não entrou ninguém na igreja aquele dia. E esse senhor, esse rapaz, entrou 8 e pouco lá, conversando comigo, dei para ele uma palavra, ele disse, o senhor ora por mim? Eu disse, claro, orei por ele. Ele falou, pastor, o senhor não se ofende com o que eu vou lhe dizer? Eu falei, depende do que você vai dizer. Você vai me xingar? Ele falou, não. O senhor deixa eu fazer uma oração pelo senhor? Eu falei, agora. Fechei os olhos, ele orou por mim. Irmão, aquela resposta que eu precisava de Deus, foi ali que eu recebi. Irmão, nós precisamos ser abertos para Deus. Quando Deus se revela a você, não seja como Pedro, autoconfiante, estou preparado. Estou nada. Eu preciso da misericórdia de Deus. Aí continuando, vamos lá para o versículo 54, que aí foi o segundo tropeço dele. Ele seguiu a Jesus de longe, cuidado com isso. Veja aqui, ó. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Mas cadê o Pedro que falou que estava preparado para ir com ele até a prisão e até a morte? Agora estava seguindo a Jesus de longe. Imagina a cena lá, né? Sempre quando acontecem essas coisas, vira um espetáculo, né? E tinham várias pessoas que vinham lá do sumo sacerdote, soldados, mais alguns discípulos que andavam com Jesus, alguns foram dispersos, outros acompanharam, e o Pedro estava lá, escondia atrás de uma árvore, olhava assim, a barra estava limpa, ele saía correndo, entrava atrás de uma pedra, tinha jeito, corria, se escondia atrás de alguém, foi seguindo Jesus de longe. Infelizmente hoje, muitos filhos de Deus fazem o mesmo. O Pedro estava vendo tudo o que acontecia, irmão, mas não se aproximou. Hoje também existem aqueles que estão seguindo de longe o Senhor. Eles sabem tudo o que acontece na igreja. Estão na igreja. Sabem as mensagens que o pastor prega. Alguns sabem tanto que até sabem quando ele repete a mensagem. Como se o pastor tivesse obrigação de cada dia ter uma mensagem nova. Quem decide isso é Deus, irmão. Às vezes aquela mensagem que ele repetiu, que a pessoa às vezes até anota no caderninho dela, esse dia que ele já pregou isso aqui, e marca ali. Não foi não. O entendimento é completamente diferente e Deus se dirigiu a você. Nós temos que parar com isso. Ele sabe tudo, mas nunca assumiu um compromisso verdadeiro, primeiro com Deus. O que é assumir um compromisso verdadeiro com Deus, irmão? É cumprir a palavra dele, incondicionalmente. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou orar tanto tempo por dia. Mas onde você leu isso na Bíblia? Ele diz, orai sem cessar. Isso é mandamento de Deus. Não tem que fazer, colocar uma... Eu tenho que viver na palavra, com compromisso com Deus. Não assume um compromisso com a igreja, que é outra coisa necessária. Porque, do contrário, Deus não colocaria a igreja. E não lhe traria aqui a igreja. Temos de ter um compromisso. Eu não posso, irmão, ficar no evangelho sempre distante pelas beiradas. Assuma um compromisso com Deus, com a obra de Deus. Aquele homem que estava no templo e tinha a mão, uma das mãos ressequida, a mão direita, que era mirrada, ressequida, antes de Jesus curá-lo, e para que ele ficasse curado, Jesus deu um mandamento para ele. Você lembra qual foi? Esses dias nós falamos dele. Levanta-te e fique em pé no meio. Então eu preciso me levantar e eu preciso estar no meio. Assumir um compromisso com a igreja, em primeiro lugar. Esses dias,
não tem muito tempo, eu fiz entre aspas, uma enquete, uma reflexão nos grupos da igreja. Quem é Jesus para você? Responda lá no seu coração. Esse é o tipo de pergunta que eu não quero resposta. A resposta você tem que dar para a sua alma. Jesus é prioridade ou é opção? As duas coisas? Não, Senhor. Ou ele é um ou ele é outro. Para mim tem que ser prioridade. O que é prioridade? É algo que você não troca. E ponto final. Você tem que ter compromisso com ele é prioridade. O que é uma opção? Se eu não tiver outra coisa para fazer, é essa aqui mesmo. Ou essa ou aquela. E tem gente que trata o evangelho desse jeito, irmão. Quando ele não tem nada melhor para fazer, ele vem para a igreja. O dia que ele tem, não vem. Ah, não, hoje tem a festa do Joaquinzinho, me chamou para ir lá. O pastor me perdoa, mas hoje eu não vou à igreja. Então Jesus para você não é prioridade. Cuidado para você não ser também uma opção para ele. Que isso, pastor? Verdade, irmão. Com a medida com que medirdes, já leu isso na Bíblia? Vos medirão de novo. Se ele para mim é uma opção, talvez eu também seja. Se der certo, eu ajudo. Se der, eu faço se eu tiver vontade. Não. Meu querido, se envolva com a obra de Deus. Põe no seu coração, Deus me chamou para essa igreja, eu tenho um compromisso com Ele, tenho um compromisso com ela. Domingo, 7h da noite, é o meu culto. Não adianta me convidar para outra coisa, eu tenho compromisso com Deus. Não, mas olha, vai ter um culto abençoado lá na minha igreja, você não quer ir lá participar? Que dia? Ah, domingo, 7h. Fala, não, na minha também tem um. Ah, mas lá vai vir o cantor Joaquim das Couves da Silva. Na minha igreja está o meu pastor. Ele tem uma palavra para me dar, eu tenho compromisso com a minha igreja. O pastor marcou uma reunião de oração, eu tenho compromisso com a minha igreja. Eu sou membro dela. Eu tenho que assumir quem eu sou, não seguir Jesus de longe. Olhando assim, tudo que acontece eu sei, mas não me envolvo. A igreja tem uma batalha a travar, eu estou dentro. Mas é uma batalha financeira, mas eu estou dentro. No que eu puder fazer, eu vou ajudar. Mas tem gente que faz o contrário, irmão. Misericórdia. E se hoje se levantasse uma perseguição? Talvez alguém possa questionar isso, né? Mas pastor, se o Pedro se aproximasse, ele seria preso, mas ele falou que seria, se fosse preciso. Ele morreria, mas ele falou que morreria se fosse preciso. Se hoje se levantasse uma perseguição, irmão, muitos que se dizem filhos de Deus, abandonariam na mesma hora a sua fé. Porque não estamos preparados. Ou ainda estamos seguindo o Senhor de longe. Temos que nos aproximar. No início dessa pandemia, eu comentei aqui de uma moça, eu não vou falar nome de ninguém, é uma pessoa muito conhecida, no nosso meio evangélico, uns louvores bonitos, e aí teve um pastor que encampou essa briga, irmão, em relação às igrejas fecharem, e falou sério, uma coisa é bom te pontuar, né, dizer, ele não está dizendo que queria que as igrejas continuassem com cultos, são duas coisas diferentes. Eu acho que o pregador, em primeiro lugar, tem que ter responsabilidade com o seu povo. Aqui na cidade, ou no estado de São Paulo todo, eu lembro até hoje, se eu não estou fugindo a data aí, a pandemia, o decreto para que se parassem todas as atividades foi no dia 22 de março, se eu não estou me enganando. A igreja no dia 20, no domingo, já não teve culto mais. Recebemos uma ordem da direção da igreja para não fazer os cultos. E eu disse, e agora, eu faço ou não faço? Eu falei, não faço. Estava marcado, eu falei, não faço. Eu desmarquei, como todos os pastores marcaram. Então não é isso. Mas o que ele dizia? A igreja se compara a um pronto-socorro. Você não imagina, irmão, quantas pessoas deprimidas nós atendemos nesse período. E até hoje atendemos. Gente precisando de socorro, de ajuda, mas a igreja está fechada. Ele disse, não, a minha igreja não vai fechar. Ele falou ainda com as palavras dele, se entrar alguém aqui
com Covid. Ele falou, eu sou pastor, o meu dever é impor as mãos sobre ele e abençoá-lo. E é o dever. Com todo o cuidado que tem que se tomar, mas é o dever. Aí essa pessoa gravou um vídeo dizendo, essas igrejas querem ficar abertas porque pensam em oferta. Eu falei, é triste você ouvir um negócio desse, irmão. Do nosso meio. Do nosso meio. E se você não sabe, a igreja, mesmo no meio da pandemia, passamos perrengues grandes aí, irmão, mas nunca tivemos falta de nada. E nós damos graças a Deus pelo povo fiel, e a igreja está aqui hoje. Meu irmão, e se viesse uma perseguição? Estamos seguindo a Jesus ou estamos seguindo de longe? Se o negócio ficar feio, eu disfarço e vou embora. Talvez fosse o pensamento do Pedro. Mas vamos continuar, que tem mais. Versículo 55. Terceiro. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, olha o Pedro, assentou-se Pedro entre eles. Primeiro, ele seguiu de longe, agora ele foi se aquecer do fogo dos pecadores. Primeiro, ele se sentou na roda dos pecadores. O Salmo 1, versículo 1, diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas o Pedro foi sentar-se. Por que eu não tenho que fazer isso? Porque ali, irmão, na roda dos escarnecedores, no meio dessas pessoas, nós ouvimos todo tipo de coisa que você imagina. Tem gente que zomba de você porque você crê na palavra de Deus, que zomba da sua fé, da sua igreja, do seu pastor. E o Pedro estava lá. E às vezes está o cristão lá, irmão. A pessoa faz piada, às vezes, com o evangelho, com aquela moça que é cristã, que é de Deus, que propôs se guardar, e tem que se guardar. O seu corpo é para o seu marido, não é para o namorado, não, é para o seu marido. Depois do seu casamento, namorado não, senhor. Sede santo, porque eu sou santo. A Bíblia diz, teu corpo é templo do Espírito Santo. E ela aprendeu e pratica, mas é motivo de chacota. E às vezes o cristão participa dessas coisas, está errado. Além de se sentar, né, na roda dos escarnecedores, ele foi se aquecer do fogo deles lá, irmão. E aí o cristão faz o mesmo, né? Ele procura se aquecer a vida dele com aquilo que os pecadores estão fazendo. Não faz o que os pecadores estão fazendo, às vezes coisas que são fora da palavra e são ilegais. E se a pessoa for descoberta, pode até perder a liberdade. E aí vai questionar, mas Deus, por que isso aconteceu? Porque ele decidiu fazer aquilo que é contrário da palavra. O cristão não deve fazer. Mas aí agora nós vamos ver, irmão, já falamos 3 coisas, né? A autoconfiança, seguiu Jesus de longe, foi se aquecer do fogo dos pecadores, e o que Jesus falou que aconteceria com ele? Você vê que foi uma progressão. O que Jesus falou? Que ele o negaria. Vamos lá para Mateus, que eu quero te mostrar isso aqui lá, que é um pouquinho mais detalhado. Mateus 26, 69. Um pouquinho para trás aí. Mateus 26, 69. Amém? Acharam? Ora, Pedro estava fora, assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Nota uma coisa aqui, irmão, ela perguntou se ele estava? Não tem ponto de interrogação. Se não tem ponto de interrogação, é o quê? A aula de português eu não cobro, tá? Faz parte. É uma afirmação. Ela não perguntou. Você estava com Jesus, o Galileu? Ela falou, você estava com ele. Pode ser que essa mulher até conhecesse o Pedro, irmão. Tivesse frequentado os mesmos lugares onde Jesus estava. As casas onde ele já havia estado. Ela conhecia o discípulo Pedro e o viu ali. O Pedro perdeu uma grande oportunidade, irmão, de defender o seu Senhor, não com a espada como ele tinha feito lá atrás.
que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus foi lá, fez um milagre, depois ela de volta, e tomou a bronca do mestre. Não era o que era para ser feito. Ele podia ter defendido o Senhor com a palavra. Só, olha, sim, eu sou. Não tenho medo de dizer não. Isso que eles estão acusando o Senhor é mentira. Jesus é o Filho de Deus. E tudo isso que está acontecendo aqui é propósito de Deus. Ele está fazendo pelo meu pecado e pelo seu, mas não fez. Olha o que ele fez. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, aí saiu para outro lugar. Outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Não conhece? Como? Ele não conhece o Jesus que ele viu ressuscitar a filha do Jairo, irmão? Não conhece o Jesus que curou a sogra dele? E não conhecia o Jesus que tirou ele do mar, senão ele teria virado comida de tubarão. Estendeu a mão que ele clamou e puxou ele de volta. Como é que ele não conhecia? O Jesus que ele viu a glória dele, irmão. E ele dizia: não conheço. Vai continuando. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Irmão, não tem jeito. O Filho de Deus, até o jeito de falar é diferente, não tem jeito, irmão. Tem a maneira da pessoa falar. Não fala certas palavras como fala o pecador. Certas coisas que eles comentam, ele não faz. Às vezes até tem uns tá amarrado aí, né? Por aí. Vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus não vai acontecer. O teu falar é diferente, irmão. O nosso falar mostra quem somos. Que somos filhos de Deus. E o que o Pedro faz? Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E olha o que aconteceu aí. Imediatamente o galo cantou. Mas como é que hoje alguém nega Jesus, irmão? Isso tem hoje? Que mais tem? A pessoa não nega hoje o cristão, o filho de Deus. Tem uns que negam mesmo, mas não dizendo: não conheço Jesus, não sei quem ele é. Se acredita em Deus, acredito. Mas não igual aquelas pessoas não, viu? Não sou fanático. Antes que alguém diga alguma coisa. Ele é até dizimista. Alguém pergunta: você dá dízimo na igreja? Dá dinheiro na igreja? Não sou bobo não, rapaz. Mas ele é dizimista. E depois está lá pedindo: Jesus, cadê a prosperidade que o Senhor prometeu? O Pedro negou. Mas calma aí, irmão. O Pedro negou a Jesus, mas foi perdoado. E depois disso tudo, o Pedro foi muito mais usado por Deus do que foi antes. Esse é o bonito. Mas como o senhor pode dizer isso? Vamos continuar lendo aqui. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O Pedro saiu dali, não continuou lá. E foi chorar amargamente. A diferença do Pedro para o Judas, irmão. O Pedro, diferentemente do Judas, que depois de trair a Jesus, foi se enforcar. Conhece a história? Mas o Judas também se arrependeu, irmão. Uma coisa é diferente, são 2 coisas diferentes, perdão. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O que é o remorso? Vou dar um exemplo para você. A pessoa tem lá o seu erro, né? Mas o arrependimento dela não é sincero. Por quê? Ele se arrependeu porque foi descoberto. Porque se não fosse, ele continuaria fazendo o mesmo. Isso não é arrependimento. No caso do Judas, por causa do resultado que ele produziu. Mas também se arrependeu. Você quer ver? Versículo 3 aí do capítulo 27. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido
as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, o problema é seu, você fez o que você quis. Quem manda ser ganancioso? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Hoje tem muitos que fazem isso, irmão. Não fisicamente, não. Mas espiritualmente eu já vi muito isso. Às vezes é o pregador. Cometeu um pecado. Mas se ele se arrependeu, ele é perdoado por Deus, irmão. O que ele precisa é de arrependimento sincero. Se abrir diante de Deus, se acertar como tem que ser acertado. E Deus vai levantá-lo. Mas a pessoa diz: não, vou largar tudo, não quero mais saber disso. Tem muita gente que faz isso. Não vou mais à igreja, eu cometi um pecado, Deus não quer mais me abençoar. Quem foi que te disse isso, irmão? Pastor, mas você quer dizer então que se o Judas pedisse, ele seria perdoado? Eu não posso dizer, irmão, aquilo não está escrito na Bíblia, mas eu creio que seria. Responda para mim, qual a diferença daquele que 3 vezes negou a Jesus para aquele que o traiu? Para mim não tem diferença. Para mim não tem diferença. O Pedro foi perdoado e o Judas foi tirar a própria vida. Então, querido, não deixe o diabo lhe enganar, levar você, entenda a palavra que eu vou falar, ao suicídio, versículo número 1 em diante. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Aqui que eu queria te mostrar. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Por que ele falou o nome do Pedro, irmão? Tinha mais 11 no caso, né? Fora o Pedro tinha mais 10, que o Judas já não era mais. Tinha mais 10, fora o Pedro. Ele não falou o nome de nenhum deles. O Pedro deve ter orado, irmão. Chorou amargamente. E diz: Jesus, eu não consegui falar contigo. E falou com Deus. Eu não pude pedir perdão a ele. Mas eu sei que o Senhor me ouve. Me perdoe. E não se sentia mais, ou não se considerava mais um discípulo, por causa do seu erro. Mas Jesus estava mostrando para ele que não só ele havia sido perdoado, como ainda o Senhor o considerava como sempre considerou. Querido, qual é a lição que nós tiramos dessa palavra? Primeiro, busque a Deus, para não entrarmos nesses erros. Nenhum deles serve para nós. Eu não tenho que seguir Jesus de longe, cuidado com a autoconfiança, né? O Pedro foi se aquecer com os pecadores, não posso fazer, negou a Jesus. Se eu tenho sido tentado, ou você tem sido em qualquer um desses pontos, abra o coração hoje diante de Deus, peça perdão a Deus. Mas eu já fiz, pastor, é tarde. Não é não, Senhor. Peça perdão a Deus, Ele te levanta hoje. Ou qualquer outro pecado. Mas não se